irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido amigo, aluno, professor, é nosso convidado especial para darmos continuidade às nossas lições maravilhosas, essa que está aqui, do nosso primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje, em especial, a lição de número 8. Estamos dando ênfase em um tema maravilhoso de uma teologia sistemática, que é da cristologia. Essa aula de hoje vai encerrar falando da cristologia. As próximas serão sobre o Espírito Santo e sobre outros assuntos da teologia sistemática. Lição de número 8, que será ministrada nos dias 23 de fevereiro, certo? Com o tema Jesus viveu a experiência humana. Já vimos as duas naturezas, já vimos a Trindade, já vimos várias situações sobre os credos apostólicos, já vimos cada situação de uma parte da teologia. Hoje, como prova maior que Jesus, ele viveu e teve várias experiências humanas. Nosso textual diz o seguinte, olha só o texto como é maravilhoso. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus, capítulo 4, verso 23. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social. Olha aí, claro, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era reconhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Veja que Cristo, ele teve uma vida normal. Como essa lição, ela vai ser interessante. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, está em dois textos, em João, capítulo 1, versículos do 43 ao 51, Mateus, capítulo 26, verso 37, 38 e 42. Mas o mais interessante, que dos nossos objetivos em classe, olha só, nosso primeiro ponto, primeiro bloco, é identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Nosso bloco 2, explicar, olha só, as heresias que negam a humanidade de Jesus. Isso é um perigo, e João deixou isso bem claro na sua segunda carta. Terceiro bloco, ou tópico, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Mais interessante que na nosso textuário, certo? Olha só, esse versículo está inserido no início do ministério público de Jesus, logo após seu batismo, no capítulo anterior, lá em Mateus capítulo 3, na tentação. Antes desse texto, dos versículos do 1 ao 11, depois de João Batista ser preso, Jesus começou a pregar na Galileia. E logo ali no versículo 18 ao 22, ele começa a chamar seus primeiros discípulos. Mas o mais interessante, o que Jesus fazia andando? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidade. E nosso primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. O autor da lição, logo aqui no primeiro ponto, ele vai fazer alguns debates com algumas autoridades religiosas sobre a experiência humana do ministério de Jesus. O debate ali entre Jesus e os grupos religiosos de seu tempo não foram meramente embates teóricos ou retóricos, certo? Mas revelam aspectos essenciais de que? Da vida e sobre o ensino da ética, da moralidade e da responsabilidade civil. Então, ao longo desses textos, nós vamos ver aqui que de onde surgiram esses embates, de onde surgiram esses homens religiosos, de onde surgiram esse povo. O autor da lição, ele vai trazer 3 tipos de religiosidade: fariseus,
saduceus e herodiano. Mas ainda tinha os essênios, tinha os zelotes e outros tipos de denominações que o autor não trouxe da nossa lição. Mas os fariseus, quem era esse povo? Os fariseus foi um povo que surgiu no período interbíblico ou intertestamentário, certo? Por volta do século II a.C., como uma relação ou uma reação à influência helenística impostas pelos governos dos Seleucos, ou seja, Seleucidas, né? Sobre toda a parte da Judéia. Então, eles defendiam o quê? A pureza da lei mosaica, a sua interpretação por meio de tradições orais, certo? Seu nome, derivado do hebraico, é Pushim, né? Shim, um povo que significa totalmente separado, certo? Indicando ali seu desejo de manter-se com as práticas consideradas impuras, ou seja, tudo que era impuro para eles era abominável. Segundo Atos dos Apóstolos, escritor Lucas, no capítulo 26, versículo 5, ele disse que era uma das seitas mais severas do judaísmo. Eles exigiam que todos obedecessem ali a tradição, como as regras, tipo quais? Não toques, não provoques, não manuseis, certo? Mas mais importante eram os preceitos ali acima, certo? Das Escrituras. Então, eles mostravam isso, que essa rigorosidade que tinham que obedecer à lei de Moisés. E é interessante que Flávio Joséfo, ali no livro das Antiguidades Judaicas, ele descreve que os fariseus, como um grupo influente, olha só, com forte apoio popular, eles eram legalistas e, além do mais, eles acreditavam na ressurreição, o que era diferenciado. Eles tinham uma distinção ali dos saduceus. E o seu rigor era na observância da lei e fez com que entrasse frequentemente em conflitos com Jesus, que Jesus os acusava Jesus de hipocrisia. E Jesus também chamou eles de hipócritas, porque faziam coisa e diziam que faziam algo, mas infelizmente não faziam. Simbolizava algo, mas não fazia ali na sua vida, na sua responsabilidade civil. E quem eram os saduceus? Os saduceus, é interessante que esse grupo, ele surgiu como um grupo ali aristocrático, no período ali, segundo alguns estudiosos, do 2º século, ligado ali ao sacerdote, à classe sacerdotal de Zadok, né? Que no grego seu nome é Saducaios e no hebraico é Zeduquim, nome derivado para os saduceus. Ele dominava ali o Sinédrio, olha só, tinha influência no Sinédrio, tinha forte influência no templo ali de Jerusalém. Seu nome provavelmente deriva de, como já falei, de Zadok, e foi um sumo sacerdote ali no templo de Salomão. Isso vocês podem conferir em 1 Reis, capítulo 2, verso 35. E, diferentemente dos fariseus, eles aceitavam apenas o Pentateuco como escrituras, mas não todas, mas rejeitavam ali crenças como a ressurreição, né, os anjos e os espíritos. Também, em Atos, capítulo 23, versículo 8, esse povo também ele foi condenado sobre seitas muito difícil de ser compreendida. Os herodianos, ele era um grupo religioso, propriamente dito, mas com uma facção política, certo? Que apoiava a dinastia de Herodes e a denominação romana sobre toda a Judéia. Surgiram durante o governo de Herodes o Grande, né? Para ser bem sensato, e continuaram ali a existir sob seus sucessores. Defendiam o quê? A aliança, como eles diziam que essa aliança, eles eram patriotas, né, com Roma, e eram favoráveis aos pagamentos ali de César. Os herodianos, eles aparecem nos evangelhos em uma aliança com os fariseus para o quê? Para tentar armar cilada contra Jesus. Esse episódio é a questão do tributo, justamente como eles eram a favor disso, lá em Mateus capítulo 22, dos versículos 16 ao 21.
E Eusébio de Cesareia destaca que a resposta de Jesus a essa armadilha estabeleceu um princípio essencial sobre a relação entre a religião e o governo. Olha só, até nisso, Jesus ele foi enfático em combater, né? Quando ele disse, dai a César o que é de César. Se você é político, vive na política, dê o que é da política. Mas se você é de Deus, dê o dízimo, dê oferta, dê tudo o que pertence a Deus, certo? E os fariseus, Jesus frequentemente repreendia eles por sua hipocrisia e legalismo. Em Mateus 23, Jesus os chama de cegos, condutores de cego, e denuncia sua preocupação, a aparência de uma religiosidade, né? Enquanto eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Já o confronto ali com os saduceus foi mais notável entre Jesus, no capítulo 22, do verso 23 ao 33, onde ele efetua ali sua ressurreição, né? Os saduceus, ele refutava sua descrença na ressurreição, usando o próprio Pentateuco. E o mais interessante é que Jesus deixou claro sobre a doutrina da ressurreição. Para a gente ter uma ideia, os fariseus criam na ressurreição, eram legalistas. Os saduceus não criam na ressurreição e eram homens que tinham influência no templo. Olha só o embate que já tinha nesse tempo. Os herodianos viviam como uma ameaça ao status do grão político, né? E ao questionarem Jesus sobre tributos ali, eles esperavam que ele tomasse uma posição contra Roma. Mas Jesus foi enfático, dai a Roma o que é de Roma, né? A César o que é de César. Então, para a gente concluir esse tópico 1, os fariseus enfatizavam as tradições humanas acima da palavra de Deus. Os saduceus negavam verdades espirituais fundamentais como a ressurreição, e os herodianos estavam mais preocupados com a política do que a fé verdadeira. Então, mostra que esses três povos, Jesus foi que mais combateu. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco 2 com o tema As heresias que negam a humanidade de Jesus. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2 com o tema As heresias que negam a humanidade de Jesus. Nós vimos aqui já, ao longo de toda a nossa lição, vários homens que negaram. Sabélio, Nestoriano, o gnosticismo, o ceticismo. Então, muitos homens, Ário, eles têm negado ali alguma coisa. Mas tem um homem chamado ali, certo? Apolinário, ou seja, que era a questão sobre o apolinarismo, certo? E quem foi este homem, certo? Com quem esse homem defendia, o que ele fazia. E o autor aqui da nossa lição é enfático falar sobre o apolinarismo. Então, o apolinarismo foi uma controvérsia ali cristológica dentro da teologia sistemática que surgiu no contexto dos debates teológicos mais profundos ali do século IV, certo? Essa doutrina, desenvolvida por Apolinário de Laodiceia, no ano 310, afirmava que Jesus Cristo, olha só, não possuía um espírito, um pneuma, né? Sendo sua natureza racional substituída pelo Logos divino, ou seja, então Cristo, ele não possui um espírito. Então, esta posição herética, ela foi condenada no Concílio de Constantinopla também. Então, para você ver, desde o primeiro século, que esses homens, eles vêm combatendo certas heresias. E quais os elementos da antropologia que esse Apolinário, quando a gente fala de antropologia também, é uma doutrina da teologia sistemática que estuda mais a parte do ser humano, do homem, certo? Apolinário, ele baseava-se em quê? Em uma tripartia antropológica derivada da filosofia grega, do pensamento platônico e identificando os três componentes do ser humano, ou seja, filosofia grega e o pensamento platônico. Veja que esse homem, ele dizia o quê? A soma, que era o corpo físico. Eles negavam o pisre, né, que era a alma do animal, que era a sede das paixões, dos desejos,
e o pneuma, que é a alma racional, que confere a inteligência humana, que é, ou seja, o nosso espírito, que é pneuma, como eles negavam que Jesus Cristo teve um espírito, quando ele se humanizou, né? Veja a comparação que os homens faziam. Então, homens debateram uma profunda questão teológica. Então, Apolinário ensinava que, na encarnação, Cristo possuía um corpo, uma alma, ou seja, de animais humanos, né? Como ele, mas sua razão e espírito foram substituídos por logos divinos. Ele associava a alma do homem também junto com a alma de animais, de cachorro, de bicho. Então a gente veja a insanidade desses homens por uma questão teológica. Eles negavam a humanidade de Jesus. Mas observe lá em 2ª carta de João, versículos de número 7. Deixa bem claro o texto. Se qualquer pessoa negar que Jesus Cristo veio em carne, certo? Este tal é o enganador e o anticristo. E João ainda continua: olhai por vós mesmos, para que vocês não percam o que vocês já ganharam, antes vocês recebam o inteiro galardão. Ainda diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera nessa doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai quanto o Filho. Ainda diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem vos sauda tem parte nas suas mais obras. E esta questão falando da negação da humanidade de Jesus, temos um grupo chamado TJ que tem negado, e João enfatizou quem esse povo era, certo? Então, mostra que a própria patrística da igreja, que foi amplamente criticada pelos pais da igreja, foi combatida, que apontavam implicações totalmente heréticas. E o autor da lição, ele já enfatizou sobre esses pontos, certo? Quando a gente lê ali Gregório, ele refutou o apolinarismo, certo? Ao afirmar que o que foi assumido, certo, não foi curado. Se Cristo não tivesse uma mente humana, então a mente humana não teria sido redimida. Olha só, então os homens saíram com ideia que mostraram essas consequências. Essa doutrina de Apolinário tentou preservar a perfeição divina, certo, de Cristo, mas eles, ao negar a sua humanidade, criou um problema cristológico, certo? Cristo seria um ser incompleto. Então, para ele, a ausência do pneuma humano ali tornaria Jesus menos do que plenamente humano. Já na redenção, estaria comprometida, né? E baseado lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, a tradição ali ortodoxa sustenta que Cristo deveria ser plenamente Deus e plenamente homem. Então, no Concílio de Constantinopla, em 381, condenou o apolinarismo, certo, como heresia, reafirmando que Jesus Cristo possuía uma natureza completa, incluindo uma mente racional. Então, a polêmica sobre o Apolinário, né, destacou a necessidade de uma teologia ali cristológica, né, como a gente chama de cristologia, e que afirmava que a plena divindade e humanidade de Cristo, certo, eram duas naturezas, tanto Pai, certo, tanto Deus divino quanto o homem. E os pais da igreja, eles enfatizavam que somente um, que é Cristo, verdadeiramente humano e divino, poderia realizar a salvação. E quando eles rejeitaram ali o apolinarismo, que a gente até engancha nesse nome, ele consolidou a doutrina da união hipostática, ou seja, posteriormente defendida no Concílio de Calcedônia, no ano de 451, mostrando que Cristo era tanto humano quanto divino. Para ser mais sucinto, ele era plenamente humano e plenamente divino.
Em outras palavras, ele era 100% homem e 100% Deus. Temos também uma doutrina chamada também de monotelismo, certo? Já vimos a reação dos pais da igreja, que foi uma doutrina que derivou do monofisismo, certo? Que nós estudamos na lição anterior, que enfatizava que a única natureza divina de Cristo após a sua encarnação, ou seja, Cristo encarnou e ali tornou-se ali, e pelo patriarca, como a gente já viu, Sérgio, que propôs essa visão como um compromisso teológico entre os calcedônios, né, e os monofisistas, que alegando que, embora Cristo tivesse duas naturezas, possuía apenas uma vontade. Então, se Cristo, como nós vimos na lição passada, eles não vamos enfatizar muito, mostrando que Cristo, embora fosse humano, ele se utilizava das suas obras divinas. Então, nós vimos na lição passada que isso não tinha fundamento, que Cristo, ele realizava todas as coisas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 61, ele diz: o Espírito Santo do Senhor me ungiu para evangelizar, para pregoar, para dar a liberdade aos cativos, para dar a liberdade aos presos e fazer o ano aceitável do Senhor. E isso cai lá em Lucas capítulo 4, versos 17 e 18, ele diz do mesmo jeito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar, para pregar, dar vista aos cegos, libertar os cativos, perdoar os pecados e apregoar o ano do Senhor. Quando ele solta esse livro, ele diz: hoje se cumpriu as Escrituras. Olha só o quanto isso é sensacional. E também Sofrônio, como a gente também foi um dos homens também, um patriarca ali de Jerusalém, foi um dos principais opositores do monotelismo, defendendo doutrina de duas vontades. Ele argumentou que negar a humanidade de Cristo comprometeria a plena humanidade de Jesus, tornando assim sua redenção ineficaz. Então, Sofrônio escreveu uma carta, né, ao Papa Honório I, alertando para os perigos dessa heresia e reforçando que a vontade humana de Cristo deveria estar subordinada à vontade divina. Ou seja, ele sempre orava ao Pai pedindo alguma coisa. Embora ele fosse humano, ele jamais deixou de ser divino. Ele se esvaziou-se para que isso fosse totalmente compreendido e cumprido. Então isso mostra que estes homens defenderam ali muita situação contra os hereges, né? O monotelismo foi uma tentativa falha de harmonizar doutrinas cristológicas divergentes, né? A tradição bíblica e patrística, culminando no concílio, como a gente já viu, de Constantinopla III, reafirmou a existência de duas naturezas, ou seja, duas vontades de Cristo. Então, essa distinção é essencial para a compreensão da obra redentora de Jesus, pois garante que ele foi plenamente humano e plenamente divino. Olha só, meus queridos, o quanto de informações nós temos aqui nessa lição. Mas lembrem, nós voltamos já para o nosso bloco 3 com o tema O Perigo dessas Heresias na Atualidade. E lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, e pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3, e voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o final, para o nosso bloco 3, o perigo dessas heresias na atualidade. Então, essas heresias nos dias atuais, especificamente ou especialmente relacionadas à vida de Jesus, podem ser entendidas como tentativas de distorcer o relato bíblico para acomodá-los às visões religiosas ou esotéricas populares, viu? Esses desvios de fé são uma forma de o quê? De afastar as pessoas do ensino claro, certo, das Escrituras, como é o caso das afirmações que Jesus teria visitado lugares como a Índia, Estados Unidos,
sem nenhuma base bíblica para isso, certo? E algumas seitas que nós temos aí, para enfatizar melhor esse nosso tópico 3, o autor deixou claro aqui sobre os cantos onde Jesus visitou durante sua vida terrena, né? Israel, o centro dos países do Egito, mas só que alguns grupos ele tem surgido e sem conceito de pai da igreja, sem saber um conceito geográfico, sem saber a história da igreja, formam difusões sem nenhum consentimento. Usam coisas esotéricas, baseadas nas estrelas, na lua, seja em que for, para difundir a sua palavra. Então, movimento da nova era e alguns grupos ocultistas. Esses grupos frequentemente distorceram ou reinterpretaram e reinterpretam a vida de Jesus para adaptá-los a seus próprios ensinamentos. Ao afirmar que Jesus esteve na Índia, eles buscam conectar Jesus com o quê? Com as filosofias orientais e esotéricas, criando ali uma imagem de um Cristo universalista que incorpora múltiplas influências religiosas. Então, as tendências são essas. Então, veja por onde essas seitas levam o caminho das Escrituras. Ou seja, as Escrituras em partes, porque nem isso eles pregam as Escrituras. Cria ali uma imagem de um Deus que seja totalmente universal, que vamos fazer Jesus de um singular objeto para que nós possamos aqui uni-los a alguma entidade. Então, isso não tem nenhum fundamento. Então, essa visão tenta apagar o quê? A singularidade do cristianismo, que está centrado na revelação específica de Deus por meio de Jesus Cristo, lá no meio do seu povo, a nação de Israel. Temos também os mormons sobre a questão dos Estados Unidos. Então veja que perigo nós temos de povos que saem, heresias que saem. Por isso que o autor da lição aqui, ele deixou bem claro, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Olha só, então servem para os dias atuais, e é para os dias atuais, porque foram combatidas no primeiro século, segundo século, terceiro século e quarto século. Mas hoje, em pleno século, já no século XIX, XX e XXI, essas seitas vêm sendo combatidas. E tem se apresentado intitulado com novos nomes. Mormons, olha só, o ensino do mormon sobre a vida de Jesus aos Estados Unidos é um exemplo de agora uma heresia moderna, porque eles baseiam isso em um contexto não canônico, de qual? O livro dos Mormons. Porque fala que Jesus não nasceu em Belém da Judéia. Eu vou citar um texto aqui, só para a gente ter uma noção. No livro de Alma, que é o livro dos Mormons, capítulo 7, versículo 10, diz que Jesus não nasceu em Belém, nasceu em Jerusalém. Então, veja como eles já anulam as Escrituras através daí. Miqueias 5:2 diz que Cristo nasceu em Efrata, em Belém da Judéia. E lá em Mateus capítulo 12, primeiro, confirma o nascimento de Cristo, onde? Em Belém da Judéia. Então, o que fala aqui? Os mormons, fala de uma aparição de Cristo no continente americano após a sua ressurreição. Veja que absurdo. Olha só, no entanto, isso que eles dizem não tem nenhum respaldo bíblico nas Escrituras canônicas e contradiz os relatos bíblicos dos evangelhos, que deixam claro que Jesus teve sua missão específica em Israel. Ele deixou bem claro, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não para outro canto. Aos discípulos, sim, ele deu a missão de ir Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, isso sim. Temos também a reflexão sobre agora as tal chamadas comunidades de Jesus. Então, todo o relato bíblico que a gente fez aqui, é claro que, ao afirmar que Jesus, e eles dizem também, olha só,
que Jesus Cristo é visto como um membro natural de uma comunidade, seja ela qual for. Ele não era um forasteiro, nem um estrangeiro. Ele foi criado por meio do povo judeu, compartilhou suas vivências, sua cultura e seus costumes. Essa visão esotérica que tenta colocar Jesus como estrangeiro ou um mestre de outras tradições entra em conflito com quem? Mateus, Marcos e Lucas, os próprios evangelhos, onde vemos que o povo de Nazaré, sua terra natal, se escandalizava com ele, juntamente por ser alguém tão comum e conhecido entre eles. Você pode abrir sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 6, versículos 2 e 3, você vai ver que eles escandalizavam. E aqui, na nossa leitura, no nosso texto áureo, e na nossa leitura bíblica em classe, deixou isso muito claro, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, que era naquela região, e pregando o evangelho do reino, curando todas as sortes de enfermidades, moléstias entre o povo. Jesus era conhecido entre o povo. Então, essas heresias distorcem aqui toda a verdade histórica, bíblica e teológica, certo? Sobre a vida de Jesus, trazendo ensinos que desviam das Escrituras e confundem aqueles que buscam entender a verdadeira natureza de Cristo, porque isso confunde muita gente. Para combater essas falsas doutrinas, é essencial fazermos o quê? Retornar à palavra de Deus, que é a fonte segura e confiável para nos guiar em todo o entendimento da missão de Jesus. Então nós temos aqui a responsabilidade, em obrigação, em conhecer a doutrina pura e verdadeira e assim arrebatar com coragem almas que estão sendo enganadas por Satanás e seus adeptos. Temos essa responsabilidade em conhecer as Escrituras Sagradas, saber que esses homens, eles combateram essas heresias, e nós hoje, que temos o ensino de Jesus, que aceitamos as duas naturezas, a cristologia, a doutrina da Trindade, batismo no Espírito Santo, dizemos que Cristo cura, batiza e leva para o céu. Devemos combater estas heresias nos dias de hoje. Não devemos se envergonhar, não debater publicamente, mas debater com opiniões formadas que nós temos a respeito das Escrituras Sagradas. Se surgir algo para você evangelizar e surgir um debate desse fora, você tem conhecimento das Escrituras de mostrar a verdade para este povo. Assim como Cristo fez para os fariseus, sacerdotes, herodianos, essênios e por todo tipo de pessoas. Cristo foi um que combateu este povo. Então, meus queridos, obrigado por mais uma oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez ministrando uma aula maravilhosa a respeito da cristologia. Então lembrem que esta aula e nenhuma outra substitui a aula presencial ao domingo. Muito obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.